Sindicato dos Metalúrgicos diz que não há excedente de mão de obra na unidade de Taubaté, que emprega 3.200 pessoas, e que vai tentar negociar com a empresa. Nós temos um entendimento que tem medidas possíveis e que a gente é capaz de achar um caminho que não seja esse caminho proposto pela fábrica. E essa é a luta dos 4 sindicatos, no sentido de achar soluções viáveis com a deliberação dos trabalhadores. Primeiramente, utilizar todas as ferramentas de flexibilidade que existe, usar mecanismo de pressão ao governo para que o governo possa fazer um trabalho junto ao setor automobilístico, que ficou de fora de todas as medidas do governo até agora. A gente vê que todo o setor automobilístico, todas as montadoras passaram por esse momento que nós vamos passar agora. Nós sempre trabalhamos com a possibilidade zero de fechamento de qualquer planta. E todos os sindicatos estão envolvidos, tanto é que é uma negociação coletiva no sentido de salvar todas as plantas e todos os trabalhadores possíveis. Aproveito então para conversar com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, sobre esses impactos, sobre essa crise na indústria automobilística no país. A crise é mundial, a ociosidade é na indústria automobilística mundial e no Brasil não é diferente. Nós, junto com os sindicatos, e aqui a gente merece um comentário muito positivo dos sindicatos de maneira geral, tem tentado de todas as formas usar as flexibilidades, que nós já adotamos no passado e as que foram lançadas pelo governo atual, no sentido de preservar o emprego. Eu concordo com os colegas do sindicato, da reportagem que foi mostrada há pouco, nós temos que esgotar todas as possibilidades. Por quê? Porque essa mão de obra é uma mão de obra muito qualificada. Nós temos trabalhadores muito bem treinados, que já trabalham com indústria 4.0, que já trabalham com novas tecnologias. Enfim, é uma mão de obra que precisa e deve ser preservada, e esse é o espírito das montadoras. Agora, se o mercado não retoma numa velocidade importante, se o governo não toma medidas de estímulo da economia, do total, a gente não consegue garantir a manutenção total dos empregos no setor. Credibilidade está no ar. Jornal da Cacique. Muito bem, 8h05, entrevista do dia hoje é com o Cláudio Batista, o Claudião, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Dois assuntos aqui que nós consideramos aí de suma importância, um acordo feito pelos trabalhadores, junto à Autoliv e também aí a Volkswagen, vamos conversar aqui com o Claudião para a gente saber direitinho sobre esses dois temas. Claudião, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Tudo bem, presidente? Bom dia, Jorge Luiz, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Diego. Está tudo bem, dentro do possível e dentro da realidade que a gente vem vivendo, Exatamente, na medida do possível, Presidente, vamos falar primeiro aqui da Autoliv, Os trabalhadores aprovaram um acordo lá com a Autoliv na última sexta-feira, é isso, presidente? Isso, foi um acordo aprovado por 100% dos trabalhadores da Autoliv, um acordo num momento difícil, um acordo importante, e também um acordo inédito no setor de autopeça, tendo em vista a forma e o modelo que foi feito. E acabou sendo uma boa esse acordo, presidente, final de contas? A gente, para os trabalhadores que aderiram, foi um acordo possível, mas foi um acordo que garantiu que os trabalhadores pudessem sair com uma renda que dá capacidade para enfrentar aí, pelo menos um ano, se bem administrado por cada trabalhador e cada trabalhadora, com a possibilidade de retorno dos trabalhadores assim que a economia retomar, e isso já aconteceu, inclusive, na Autoliv, em determinado momento, que os trabalhadores foram obrigados, depois foram recontratados. A empresa, ela alega aí um excedente de 350 funcionários, é isso? Corresponde a isso? Exatamente, essa era a alegação. Nós conseguimos fazer um acordo onde 155
serão administrados com as medidas propostas e agora medidas de lei, né, do governo federal. 95 foram desligados e outros sem a possibilidade de até 20 de outubro, dependendo das condições, de não serem desligados, e também aqueles que quiserem aderir ao programa e quiserem se desligar também terão a possibilidade, se assim quiserem. E estabilidade para todos os trabalhadores até 31 de dezembro. Eu comentava aqui no jornal, inclusive, viu, Claudião, que é uma situação realmente difícil a do trabalhador no momento, né? Quando isso acontece, ele não sabe se ele entra no programa de demissão e recebe esses benefícios, ou ele arrisca ficar e, de repente, lá na frente ele é demitido sem essas condições especiais. É um momento difícil para o trabalhador. Você entende assim? Não, é muito difícil, né? É sempre um momento muito difícil, é sempre uma medida muito extrema essa, né? Tem que ser muito bem dosada, muito bem calibrada, porque não é uma medida agradável para nenhum trabalhador, muito menos para qualquer representante dos trabalhadores. Agora, o sindicato, ele procura ao máximo, né? Procurar uma justiça e condições especiais. Inclusive, é que lá na frente, em caso de contratações, existe uma reserva da empresa para a admissão daqueles que foram demitidos agora e que estejam aí, obviamente, em condição de desemprego, é isso? Isso, exatamente. Presidente, e a Volkswagen, vamos falar sobre a Volks, o que o senhor nos conta aí das reuniões com a Volkswagen? Nós tivemos uma condição tanto difícil, né, de ouvir da empresa o posicionamento de que existe um efetivo excedente de ociosidade de 35% nas 4 plantas do Brasil. A fábrica chamou essas 4 plantas para que a gente pudesse ter acesso a todos esses dados, né? Então foi terça e quarta-feira em São Bernardo do Campo. Aí nós vamos, no próximo período, das 2 próximas semanas, ter reuniões para discutir com propriedade as situações. Os sindicatos estão imbuídos em achar soluções inteligentes e que sejam do agrado dos trabalhadores dentro da medida do possível, uma vez que nós temos que enfatizar que essa crise não é uma crise da Volkswagen, mas sim uma crise da Volkswagen no mundo e uma crise do setor industrial, né? Que vem aí, a gente vem acompanhando, vocês vendo os noticiários, várias empresas fechando, várias empresas entrando em concordata, várias empresas fazendo discussões duras com a classe trabalhadora, e isso também é um reflexo muito grande da política governamental, né? E em 2016 o Temer falou que a classe patronal era desprestigiada no governo anterior, que só os trabalhadores tinham direito. Aí ele adotou a medida durante 2 anos e agora no último governo que está aí, que está atuando, ele falou, o trabalhador quer emprego, ele quer direito de salário, entendeu? Então, esse é o desafio, tanto é que as medidas que o governo tomou para a classe patronal foram medidas totalmente ineficientes, enquanto que os bancários deu 1,2 trilhões de reais, e para a classe trabalhadora foi aí aquela briga enorme para que pudesse conseguir os míseros 600 reais. Né? Então, as medidas do governo são ineficientes e está ocasionando e agravando cada vez mais essa crise no país. E não sabemos porque as perdas aconteceram e isso daí antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a coisa mais feia ainda, e as pessoas aí prejudicadas em cima daquilo que elas tinham de direito e perderam no ano passado, não, presidente? Sim, exatamente. A crise ela vem se aprofundando cada vez mais, né? Ela já vinha com as medidas recessivas do governo, ela já vinha num espiral negativo. A partir da pandemia, aí se agravou exponencialmente essa situação.
né? É aquele tal negócio, né, presidente, que tem até uma compreensão de que realmente a pandemia provocou aí um caos na economia, nas empresas e tudo mais, até se entende isso. Mas a situação se tornou mais grave em virtude aí das perdas ocorridas com as mudanças, né, de direitos trabalhistas do ano passado. A verdade é essa. Exatamente. Foi a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, entre outras medidas que o governo fez. Para precarizar o trabalho no país. A Vox alega que 35% do efetivo se coloca em condição de ser remanejado, demitido, enfim, de todas as empresas no Brasil, esses 35% no Brasil. Aqui em Taubaté seria mais ou menos nessa faixa também, presidente? Então, a gente ainda não entrou nos detalhes de como isso vai se dar em cada empresa do grupo. O que nós temos foi uma informação geral desse excedente, que equivale aproximadamente 5 mil trabalhadores dos 15 mil que ela tem no país. É um número grande. Se for seguir essa média aí, é um número grande de funcionários empregados aqui na Vox que poderiam ser atingidos por isso, né? Uhum. Presidente, muito obrigado, um grande abraço, sempre um prazer conversar com o senhor, viu? Obrigado você, Pedro, sempre a satisfação estar falando com a Princesinha do Vale através da sua voz. Um abraço. Com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. 7h24. Acontece. Bom, vamos continuar trazendo informação e prestação de serviço para você aqui nas ondas da 99. A Volkswagen apresentou uma proposta para reduzir em 35% o número de trabalhadores em todo o país. A informação é do sindicato das 4 cidades em que a fábrica atua. De acordo com números das entidades, o corte acometeria aproximadamente 5 mil dos 14.700 trabalhadores, incluindo mensalistas, horistas e também terceirizados. Por meio de nota, a empresa disse estar negociando com os sindicatos uma forma de se adequar ao novo cenário imposto pela crise causada pela pandemia de coronavírus. No início da pandemia, todas as montadoras ficaram fechadas e em abril o setor automotivo teve o menor volume de produção da história. Ao todo, foram fabricados 1.847 veículos, enquanto no mesmo mês, em 2019, foram produzidos 267.561. Agora o setor tem apresentado melhores perspectivas, apesar de o cenário ainda ser muito incerto. As fábricas automotivas têm reduzido tamanho, demitido funcionários, adiado metas e, consequentemente, atraído dívidas. Bom, vamos conversar então com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Taubaté, o Cláudio Batista, o Claudião, que está presente ao vivo por telefone com a gente aqui no nosso Acontece desta manhã de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Claudião, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da 99. É sempre uma satisfação poder estar falando com vocês. Bom, importante a participação do Claudião hoje, principalmente porque essa é a principal notícia do dia que envolve o mercado automotivo e também o mercado metalúrgico aqui na região do Vale do Paraíba. A gente lembra que as 3 principais montadoras que atuam no Brasil estão no Vale do Paraíba: a General Motors em São José dos Campos, a Volkswagen, a Ford aqui na cidade de Taubaté, e temos ainda a Chery na cidade de Jacareí. E no entorno dessas empresas nós temos aí as fornecedoras, empresas satélites, enfim, muita gente que trabalha no mercado automotivo aqui da região do Vale do Paraíba. Claudião, como é que está essa situação? Vocês se reuniram na terça e na quarta lá em São Bernardo do Campo com a Volkswagen. Qual é a situação, qual é a fotografia de momento com relação a essa questão, Claudião?
Alexandre, o importante é ressaltar que esse não é um problema exclusivo da Volkswagen de Taubaté, né? Esse é um problema da indústria nacional como um todo no país. A gente tem visto aí todas as indústrias no país, várias fechando as portas, várias abrindo concordata, várias tentando fazer as suas movimentações de reestruturação para poder enfrentar essa crise que é a maior desde 1929, né? Não é uma crise qualquer, não é uma situação normal, né? Muito pelo contrário, é uma situação atípica que vem afetando todas as indústrias no nosso país e no mundo, né? E a gente tem, lá no início, quando começou a pandemia, a gente tinha falado que as medidas que o governo ia tomando eram muito tímidas, que isso ia acarretar. O governo ficou falando daquela questão de uma gripezinha, que as medidas tomadas estavam erradas, e nós naquele momento falávamos, o governo deu 1,2 bilhão de reais para os banqueiros e não ofereceu nada para a classe trabalhadora e para os trabalhadores para que isso pudesse movimentar a economia do país, né? Então a gente tem divergência profunda em relação às políticas econômicas que o governo vem tomando e em relação a qual a dose que o governo tem colocado na economia. Diante desse cenário, a gente chega aí nesse momento com o agravamento. As mais diversas montadoras do país já fizeram as suas reestruturações, tudo aquilo que eles achavam que deveria fazer, e agora chegou esse momento, a Volkswagen coloca esse posicionamento. Lógico, o sindicato ele é contrário a esse posicionamento. Os sindicatos, né, dos trabalhadores na Volkswagen do Brasil estiveram em São Bernardo do Campo terça e quarta-feira, onde a fábrica apresentou o cenário, apresentou estudos, apresentou uma série de fatores, e nesse bojo também apresentou aí que existe uma ociosidade de 35% nas 4 plantas e que ela tem um excedente da mesma intensidade nas 4 plantas, e aí falou para todos nós as medidas que ela pretende tomar. Nós, sindicatos, refutamos essas medidas, e disso daí ocasionou que nós vamos estar nas próximas 2 semanas fazendo discussões profundas junto à fábrica, junto aos trabalhadores, para ver qual o caminho poderemos conseguir adotar que seja um caminho plausível aos trabalhadores e trabalhadoras das 4 plantas, principalmente aqui na planta de Taubaté, onde nós representamos. Ô Claudião, eu vejo aqui, por exemplo, que a Volkswagen está propondo a flexibilização da jornada de trabalho, o corte de reajustes salariais, a redução do pagamento aí na participação dos lucros e resultados, e também a realização de alterações com relação a alguns benefícios que são pagos aí aos trabalhadores. Nessa situação, vocês não veem qualquer tipo de possibilidade de continuar discutindo com a empresa a mudança nos critérios envolvendo aí, por exemplo, um novo programa de demissões voluntárias para aqueles empregados que a gente sabe já estão se aposentando, estão próximos de se aposentar ou já estão aposentados e trabalhando na empresa? Então, todas as alternativas são possíveis, Alexandre. Os sindicatos vão fazer a discussão que melhor atenda o anseio dos trabalhadores, tendo em vista as dificuldades, sempre defendendo a questão do emprego, sempre defendendo a questão da renda, sempre defendendo o interesse dos trabalhadores. É lógico que nós vamos fazer todas essas discussões, vamos buscar alternativas e opções inteligentes, e que os trabalhadores, no final das contas, no final de todas essas discussões, possam tomar as decisões que melhor os agradem, né? Sempre frisando muito bem que nós estamos vivendo um momento completamente diferente de toda essa nossa geração, né? Nós nunca vivemos um momento como esse,
Aqui na nossa região e na empresa aqui, nós estamos falando que a previsão que era de aproximadamente 180 mil veículos vai cair para 113 mil veículos, né? É uma condição, segundo a fábrica, insustentável, mas o sindicato tem plena convicção que vai fazer uma negociação que seja capaz de suprir todos esses problemas que nós estamos vivendo juntamente com os trabalhadores. Desses 14.700 trabalhadores que a empresa tem, 5 mil postos de trabalho seriam perdidos aí, segundo informação dos 4 sindicatos. Aqui em Taubaté já tem um número definido com relação à possibilidade de demissões, Claudião? Não, então, Alexandre, essa não é uma discussão com Taubaté, né? Essa é uma discussão com as 4 plantas, e esse número não existe porque nós não discutimos, né? A discussão começa, na verdade, na semana que vem, né? A princípio foi só uma explanação geral do cenário, colocando o posicionamento da fábrica, mas não detalhando e entrando nos detalhes da situação que vai ocorrer, e como ocorrer, e quando ocorrer, e se vai ocorrer. Bom, nós estamos conversando com o Cláudio Batista, o Claudião, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Taubaté, sobre essa situação que a Volkswagen colocou e vem pautando aí a indústria automobilística de ontem para hoje, com a possibilidade de demissão de 5 mil funcionários das plantas em todo o território nacional. Raíssa Marini, a sua pergunta ao Claudião, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Claudião, muito bom dia. Um dos boatos aí que circulam também pelas redes sociais, referente ao segundo turno na cidade de Taubaté, que seria extinto. Isso já foi discutido? Há possibilidade disso acontecer? Não foi discutido desse patamar, dessa discussão de fechamento de turno. O que foi discutido é que existe um excedente, esse excedente é de aproximadamente 35%, né? E as pessoas, é lógico, naturalmente deduzem ou tiram algumas conclusões, mas nada disso ainda foi definido ou determinado ou apontado como a solução, né? E nós vamos lutar intransigentemente contra esse posicionamento, porque isso daí seria o caos na cidade de Taubaté. Quando você fala em intransigente, a empresa tem colocado o pé e batido o pé nessa situação, nessas 2 reuniões que vocês tiveram com a Volkswagen, a empresa se mantém inalterada com relação a essa possibilidade, Claudião? É porque nós não aprofundamos o debate, né, Alexandre? Então, a empresa tem colocado veementemente os problemas e as possíveis soluções. E o sindicato tem intransigentemente falado que esse não é o caminho, que o momento não é esse, devido à economia, devido ao que isso ocasionaria no país, o que ocasionaria na cidade onde ela tem planta e o que ocasionaria para todos os trabalhadores, entendeu? Então, assim, não está no ponto de estrangulamento, porque a princípio a gente ouviu tudo que a fábrica tinha para falar, nos posicionamos na defesa intransigente dos trabalhadores, e disso ficou da gente nos reunirmos nas próximas 2 semanas para estar discutindo qual um caminho possível acertado entre as partes. Perfeito. Agora uma questão, é claro e evidente que isso afeta todo o mercado automobilístico brasileiro, não só a Volkswagen. A Ford aqui em Taubaté, qual é a situação dela hoje, Claudião? A Ford em Taubaté, ela está com as medidas de flexibilidade, ela tomou medidas anteriores a essa situação que está dando o suporte para que até o final do ano os trabalhadores não tenham movimentações grandes, pelo menos no entendimento dos sindicatos, né? A próxima reunião de vocês, sindicatos das unidades, aí onde as cidades têm unidades da Volkswagen, está marcado para quando, com a empresa? Inicia-se terça-feira da semana que vem, com um pré-agendamento já para ir até
a sexta-feira da outra semana, né? E a gente deixa bem claro que agora a gente entra no momento de debate e de discussão, e a gente volta a se pronunciar somente ao final de todas essas discussões, porque agora são assuntos que pode impactar ou atrapalhar todas as negociações. Bom, greve só depois dessas negociações encerradas e sem possibilidade de qualquer tipo de melhoria de condição para os trabalhadores. Greve sempre é uma ferramenta, é a última ferramenta utilizada pelos sindicatos quando já não tem mais opções ou não existem mais saídas, né? A gente sempre procura as alternativas negociadas, que são as alternativas sempre mais saudáveis. Mas é lógico que, se necessário for, e se não tiver um encaminhamento razoável, que os trabalhadores tenham entendimento que seja aceitável, sempre existe a possibilidade e o sindicato sempre está preparado para esse encaminhamento de greve, se necessário for. Cláudio Batista, o Claudião, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, presente com a gente aqui no Jornal Acontece, desta manhã de quinta-feira. Muito obrigado pela sua participação. A gente continua atento, acompanhando essas informações com relação à Volkswagen. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, até a próxima, Claudião. Bom dia, Alexandre. Muito obrigado, Raíssa. Valeu, um grande abraço. Muito obrigado ao público que nos ouviu. 7h38. Acontece. 99. Claudião, né? Você nos escuta bem aí? Bom dia para você. Bom dia, Ralston. Essa notícia, claro que pegou todo mundo de surpresa. Quais tratativas estão sendo feitas pelo sindicato? Vocês estão conversando um sindicato com o outro, né, de Taubaté, São José dos Pinhais, Anchieta, para tentar minimizar e ver que impacto vai ser essa possível demissão de 5.000 trabalhadores? Ralston, a gente tem feito conversa. Na verdade, a empresa, semana passada, chamou os 4 sindicatos que representam os trabalhadores da Volkswagen no Brasil, chamou a planta de São José dos Pinhais, São Bernardo do Campo, São Carlos e Taubaté, para apresentar as dificuldades que a empresa vem tendo em relação a essa questão da pandemia e a falta de uma política industrial no país. Cláudio, nesse sentido, né, para Taubaté, você, como tem experiência há muito tempo já no sindicato, acredita que esse impacto seria muito grande? Eu e o Silvio comentávamos sobre isso, porque a nossa unidade aqui produz carros mais populares, o custo é menor para a Volkswagen do Brasil, né? E as outras fábricas, os carros de maior poder, maior valor agregado, que ficam carros mais caros. Né? Vende menos, né, nas outras cidades. Exatamente. Do que o nosso aqui. Parece que a escoação é mais rápida. Estamos errados? Então, o impacto disso na cidade de Taubaté, ele é bem grande, né, se acontecer, porque a fábrica, ela anunciou para os sindicatos que são 35% de ociosidade. Né? Isso é um número bem elevado. A Volkswagen tem 15.000 trabalhadores no Brasil hoje. Se você fala de 35%, você está falando de aproximadamente 5.000 trabalhadores nas 4 plantas. Nós estamos muito imbuídos, o sindicato está muito imbuído, estamos envolvidos, articulados para fazer uma discussão madura. Nós entendemos o momento do país, o momento dessa crise industrial, porque não é uma crise que está pegando só o setor automobilístico, ele pega a indústria como um todo. Nós entendemos que falta uma política industrial para o país, né, nesse momento que está vivendo a pandemia. Tem que ter uma política industrial direcionada dentro do país, para que o país possa enfrentar essa crise com urgência. Né? Do modelo que nós estamos tendo, infelizmente, a situação se agrava e cada dia vai piorando mais. Você falou bem, você falou com muita propriedade. A gente fica discutindo bobagem
o que o Bolsonaro fez, o que o filho do Bolsonaro fez, a Globo nos leva a essa bobeira, essa bobagem de perseguição, e não temos uma política geradora de empregos. Não temos, você falou bem, o que está se fazendo para gerar emprego nesse país, não é verdade? Exatamente, a gente tem procurado o setor industrial também, através das nossas instâncias organizativas, né, a federação, a confederação, a própria central, para que possa ser debatido junto aos empresários uma forma de chegar até o governo para que possa ser desenvolvida uma política industrial. Como a gente viu no início aí do ano, o governo destinou 1,2 trilhão aos banqueiros. Esse 1,2 trilhão, o que está acontecendo com esse dinheiro? Foi destinado aos banqueiros e o que está sendo feito com esse dinheiro? Está redirecionando esse dinheiro para o setor industrial e para os trabalhadores? Porque a política econômica ela só vai girar se na ponta tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não adianta. E aí vem uma política direcionada, nosso ver, completamente diferente daquilo que precisa fazer. Porque você vê, as empresas começam a demitir, quem vão ser os consumidores? As empresas começam a fazer uma discussão de redução de salário, quem vão ser os consumidores que vão comprar os produtos das empresas? Então, assim, nós estamos numa política, no nosso modo de ver, completamente contraditória àquilo que se precisa fazer nesse momento. Mais uma pergunta, existe essa possibilidade, a gente torce para que seja apenas possibilidade que vocês, junto com os outros 3 sindicatos das outras 3 unidades, consigam reverter isso antes que aconteça, mas a Autoliv também fez, né, anunciou essas demissões, isso antes da Volkswagen demitir. Se a Volkswagen mandar a gente embora, as terceirizadas podem demitir ainda mais, né? Com certeza, né? A gente fala que um trabalhador direto, ele pega aproximadamente 6 indiretos. Então, isso vai dar um impacto em cadeia enorme para a cidade de Taubaté. Por isso que eu posicionei aqui no início que isso, para a cidade de Taubaté, é o caos. Uma vez que a cidade, 30% do PIB da cidade, ele vem do setor industrial da cidade de Taubaté. E a Volkswagen, ela é responsável por aproximadamente 35% desses 30% do PIB da cidade. Então, é um peso enorme para a economia, é um peso enorme para o mercado consumidor e para o mercado da cidade, entendeu? Então, assim, isso vai impactar diretamente todos os comerciantes da cidade, sem dúvida nenhuma. Não só Taubaté, mas como do Vale do Paraíba. Cláudio, bom dia, Daniela. Pindamonhangaba vai na contramão, né? O setor de metalurgia em Pindamonhangaba, trazendo novamente aqueles funcionários que estavam em contrato suspenso, como é o caso da Gerdau. Por que essa diferenciação, sendo que Pinda e Taubaté estão uma ao lado da outra? Bom dia, Daniela. É uma pergunta bem incisiva e é assim, né? Muito depende da cabeça dos empresários, muito depende do segmento que está se desenvolvendo, né? E muito depende da região. Apesar de ser 2 regiões metalúrgicas, o setor metalúrgico de Taubaté, ele vira mais em torno da questão automobilística, e o setor metalúrgico de Pindamonhangaba, ele gira em torno do setor siderúrgico. Então, são coisas, apesar das 2 ser metalurgia, mas são segmentos diferentes dentro do setor metalúrgico. Bem, nós agradecemos, então, a sua atenção para com a reportagem da Metropolitana. Muito obrigado por nos ter atendido e vamos nos encontrar numa situação melhor daqui para frente, se Deus quiser, né? Falando sobre geração de empregos. Uma boa notícia que eu poderia dar aos metalúrgicos na sua presença, que vão retirar todos os robôs das fábricas e voltar à mão de obra humana, pelo amor de Deus. Porque isso também tem tirado o emprego do metalúrgico, não é? Sim, Silvio, você falou bem, que é essa questão da indústria 4.0, mas se você for nos países mais desenvolvidos, nos países asiáticos,
está tendo uma reversão dessa situação, né? Eles estão lá falando, nós estamos falando da indústria 4.0, elas estão falando da indústria 5.0, que é voltar a dar emprego para a população. Eu espero que o Brasil não demore muito para entrar nessa indústria 5.0, que é reverter a questão do emprego para a sociedade. Se quiser. Obrigado, viu? Um bom dia, boa sorte para você e a todos os trabalhadores, metalúrgicos ou não, a todos os trabalhadores. Um bom dia. Obrigado, Silvio. Bom dia, Raus, bom dia, Daniele. Muito obrigado a todos os ouvintes da Metropolitana. Espero em breve poder trazer aqui notícias mais favoráveis aos trabalhadores. Um grande abraço para vocês. Obrigado. Vamos pro comercial, vamos faturar, que saco vazio não para em pé, voltamos já. Metropolitana, líder de audiência em Ontem nós falamos do PDV da Embraer, e tem outra grande empresa na região que também pode cortar o quadro de funcionários. É a Volkswagen. Informações com a Débora Pedroso. Olá, Nicolini. Infelizmente, mais uma notícia ruim dos impactos da crise causada pela pandemia. Oficialmente, a Volkswagen diz que está tentando adequar a quantidade de colaboradores à realidade atual de produção. E isso implicaria na revisão e flexibilização de acordos coletivos. Só que o Sindicato dos Metalúrgicos garante que vai ter corte de pelo menos 35% dos colaboradores em todo o país. Aqui em Taubaté, o Sindicato dos Metalúrgicos diz que negocia a manutenção dos empregos. Vamos ver. O sindicato tem se posicionado intransigentemente contra a questão do corte de efetivo e tem posicionado que nós devemos sentar na mesma negociação para discutir, o qual já foi aceito pela fábrica, e nós estaremos nas 2 próximas semanas em reuniões de negociação com a fábrica sobre o tema. Desde o início da pandemia, em março, a Volkswagen negocia aí redução de jornada de 30%, colocou em layoff por 5 meses pelo menos 1.300 colaboradores, só que um grupo teve a volta antecipada por causa de uma demanda de exportação. Só em Taubaté, mais de 3.000 pessoas trabalham na Volkswagen e em todo o país são mais de 14 mil colaboradores. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora.